Olá, bom dia! Hoje vamos falar de saúde aqui no Opinião Minas. Se alguém está com febre ou se quebra um osso, a gente aconselha que essa pessoa procure um médico, certo? Agora, outro cenário. Quando uma pessoa só espirrou ou tossiu, a gente não sai por aí falando que ela tem uma doença grave, né? Mas olha, as reações das pessoas costumam ser diferentes quando a doença e os sintomas em questão são relacionados à saúde mental. Tem muita gente nessa situação e no programa de hoje a gente fala sobre isso. Você já ouviu alguém falar que outra pessoa tem toque porque gosta de tudo organizado? Ou que alguém é bipolar porque tem dias que está de bom humor e em outros está de mau humor? Isso é bem comum, né? Agora, se a pessoa é diagnosticada com depressão, aí tem muita gente que acha que é frescura. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, no mundo todo, são pelo menos 700 milhões de pessoas com algum transtorno mental. Para falar sobre esse assunto, eu recebo o psicólogo e professor da UFMG, Gilmar Fidelis. Bom dia, Gilmar. Bom dia. Então, Gilmar, um número alto de pessoas com transtornos mentais, a gente pode falar de uma epidemia no mundo? Eu acredito que sim. E a OMS até coloca aqui para alguns transtornos, né? Que alguns desses transtornos, a depressão, por exemplo, ele pode ser, até 2020, ser considerado um dos fatores de maior, que afeta mais a população no sentido de prejudicar a sua funcionalidade, né? O seu trabalho, a sua vida como um todo. Mais incapacitante. Incapacitante, sem dúvida. Mas a gente pensando mais do que outras doenças aí graves que a gente tem, Com uma certeza. doença mental como a mais incapacitante do mundo. Exatamente, né? E elas, exatamente pela, vamos dizer, pela banalização, né? De como a gente chama esse tipo de transtorno, esse tipo de dificuldade, como a sociedade lida com isso e concomitantemente com os tabus que vêm em relação à saúde mental. Veja bem, a gente fala de saúde mental há muito pouco tempo dentro da nossa estrutura, né, dentro da nossa sociedade. Até bem pouco tempo atrás, vamos dizer 50, 60 anos, havia-se uma grande dificuldade de falar sobre isso. E ao mesmo tempo, as pessoas tinham muita dificuldade de assumir e de entender o que é o sofrimento mental. Pois é, a gente tem na história episódios em que a loucura era, né, a pessoa tinha algum desvio de comportamento ou não estava se comportando como a sociedade esperava, já era considerada louca, Perfeito, né? exatamente. E o próprio termo doente mental é um termo que a gente acha pesado, né? Uhum. Ele tem uma densidade dentro dessa perspectiva, porque a doença em si, né? A gente vê até em algumas sociedades específicas, mas aqui também a gente percebe dentro de um hospital que as pessoas, eu tenho formação na área de psicologia hospitalar, né, trabalhei muito tempo em hospitais, e a gente percebe dentro desse aspecto psicológico que as pessoas ficam desconfortáveis em estar doentes. Né? É como se elas estivessem, fossem menos aptas para estar dentro da sociedade, elas ficam envergonhadas mesmo às vezes. Né? Sentem vergonha mesmo da doença. Exatamente. Agora, você imagina dentro dessa perspectiva do transtorno mental, né? Que é algo muito difícil, é de um contexto muito subjetivo. Né? O transtorno mental se caracteriza por afetar 3 aspectos da vida, né? O aspecto cognitivo, o aspecto emocional e o aspecto comportamental. Então, a pessoa, quando ela se vê limitada nestes aspectos, ou mais ou menos em um deles, ela se sente em dificuldade, às vezes constrangida mesmo, é como se ela fosse, entre aspas, fraca para estar lidando com a sociedade. Né? Pois é, e a pessoa demora para chegar nesse diagnóstico, porque às vezes a gente vê que a pessoa, enfim, está meio triste, está com alguma situação e ela às vezes não sabe se isso chega a ser uma doença ou se é só um comportamento. A gente fala que assim, muitas vezes nem se chega a isso. Né? A gente percebe no dia a dia pessoas que vão passando pela vida, sofrendo, acometidas de algum tipo de transtorno e carregando aquilo de forma pesada. Né? Recentemente acompanhei uma jovem com 23, 24 anos, ela me procurou por questões acadêmicas. Fomos trabalhando, percebi algumas questões de ordem, né, de transtorno mental mesmo. Encaminhei para um colega psiquiatra e fomos acompanhando.
Alguns meses depois, 2 ou 3 meses depois, ela me disse, olha, eu não sabia que a vida era tão boa. Ou seja, isso é um sinal, né, de que ela veio carregando esse desconforto, esse peso, desde muito jovem. Então ela não conhecia outra vida, né? Hoje ela tem as dificuldades, as tristezas, a gente está trabalhando muitas outras questões, né? A vida não ficou um mar de rosas florida, não. Mas ela deixou de carregar aquele peso. Acho que a partir do momento que ela buscou ajuda e entendeu o que estava acontecendo, assumiu aquela questão e resolveu se cuidar, né? Tratar adequadamente, esse é o outro problema, né? Você tem, mesmo para os transtornos que não têm cura, vamos dizer assim, mas tem tratamento, se o tratamento não é bem feito, né, cuidadoso, com profissionais que conversem entre si, que interajam, fica muito difícil. Pois é, Né? porque a pessoa que está com algum sofrimento mental, né, às vezes uma depressão ou com alguma ansiedade, é multifatorial isso, não é alguma coisa que leva a isso? Quais são as causas dessas doenças? Os transtornos mentais, em geral, realmente é o que os organiza, né, o que promove esse processo de adoecimento, é um cenário multifatorial. A gente pode colocar esses fatores alojados em 4 instâncias. A hereditariedade, ou seja, não tem como escapar desse contexto. Aspectos sociais, ou seja, dentro da estrutura familiar, quanto dentro de um cenário social onde aquela pessoa se organiza e se desenvolve. O uso e abuso de substâncias psicoativas, né? Isso é extremamente importante. Numa sociedade onde a gente percebe que não só as drogas lícitas, mas as ilícitas, o consumo dessas drogas tem aumentado e o início de contato e acesso a essas drogas cada vez é mais precoce, né? Na nossa juventude. E experiências traumáticas, que vão desde acidentes até abusos e cenários os mais diversos. Esses 4 fatores, eles podem atuar. Normalmente eles atuam em concomitância, né? Raramente você tem um fator isolado. Às vezes você tem um quadro, por exemplo, de abuso, mas com uma pessoa que tem uma estrutura muito bem organizada, ela vai administrar aquilo ali melhor. Num outro cenário, uma pessoa que tem uma estrutura hereditariamente falando não tão organizada, ela vai ter um impacto diferente. Por isso que a gente coloca que o conceito de resiliência, que é a capacidade do indivíduo de absorver a experiência e transformá-la em um aprendizado e superar aquilo, é muito complexo. Né? Falar que nós temos uma geração aí pouco resiliente é muito simplista. Porque tem muito esse discurso, né, de que antigamente não tinha nada disso, antigamente Perfeito. não tinha depressão, na minha época isso não existia. Por que as pessoas mais velhas têm essa impressão, às vezes, de que essa geração não está fazendo drama, vamos colocar assim, porque é o que muitas vezes é dito. Uhum. O que acontece é o seguinte, a nossa geração, né, a minha geração e as gerações mais antigas, vamos dizer assim, a gente foi criado dentro de um formato muito fechado, né? Você tinha regras, alguém manda, alguém obedece. Isso não quer dizer que nós tenhamos sido mais saudáveis necessariamente, isso é meio romantizar o passado, né? A gente tem cenários, quem não tem cenário de dificuldades e caricaturas dentro da família? Alcoolismo, dependência de drogas, ou aquele familiar que é mais estranho, mais esquisito, autoextermínio. Sempre as pessoas elas davam conta, né, vamos dizer, entre aspas novamente, mas elas pagavam um preço por isso, e o preço era o sofrimento em silêncio. A gente fala que a característica maior dessas gerações que têm chegado agora, elas estão verbalizando o sofrimento. Sim. Né? Se calar diante de um sofrimento, seja ele qual for, particularmente o sofrimento mental, não é um bom caminho, porque aquilo vai ficar acomodado por um tempo ali dentro, vai te tornar funcional dentro da sociedade, mas um preço vai ser cobrado por isso. A gente fala que às vezes as pessoas elas somatizam, ou seja, o corpo ele vai gritar quando a mente ela se cala, né? Ou algum comportamento mais intenso mesmo, tipo, por exemplo, aquela situação entre 2 pessoas, uma é muito opressiva e aquela pessoa vai se sufocando os seus sentimentos, e num determinado momento ela irrompe num ato de violência, de desconforto muito grande. Ou seja, sai tudo de uma forma muito descontrolada. Então, não tem jeito. Tudo que é guardado, uma hora vem.
né? A gente percebe, por exemplo, quando eu atuava no hospital, pessoas idosas que elas traziam para a gente, dentro de uma visão, porque a abordagem nossa no hospital é a abordagem clínica, porém dentro de um viés psicológico, de atendimento, nós só não estávamos dentro de um consultório, mas o leito do paciente obedecia às mesmas prerrogativas de cuidado num consultório de psicologia clínica. Então, assim, quantas vezes eu recebi de pessoas idosas experiências que elas viveram e o desconforto que essas experiências trouxeram e o comportamento delas sendo afetado negativamente por essas experiências e elas guardaram aquilo pela vida toda. Pois é, e a gente tem um alto índice de idosos também, de suicídio entre idosos, Perfeito. né? Isso é um sinal de tudo isso que foi guardado ao longo dos anos e, enfim, quando chega na terceira idade, isso pode vir à tona também? Sem dúvida, né? A gente, inclusive, o grau de efetividade eu não sei, se não me engano, dentro de uma visão estatística, a cada 200 jovens adolescentes que pensam em autoextermínio, em torno de 3 ou 4 executam isso. No caso dos idosos é menos de 10. Quer dizer, o idoso ele já configura aquilo de uma forma mais densa. E nós não temos a menor dúvida, né? Assim, se você tem uma vida organizada, no não expressar as suas dificuldades, os seus sentimentos, os seus limites, aquela vida, né, vira uma tortura mesmo. E no final dela, nós temos mais uma desesperança, né, do que aquele sentimento de plenitude. Né? Infelizmente a gente vê isso. Que já é uma época mais difícil por questões de saúde, naturalmente, muitas vezes, né? Mas você percebe um idoso que teve um ciclo de vida mais exitoso nesse campo, quando você o vê mais sereno, mais tranquilo. É claro, o desconforto do fim, né, desse fim material aqui, ele está presente, ele gera um desconforto natural, né? Mas a pessoa fez um ciclo bom de vida. Então você olha para trás e se sente pleno. Eu fiz o meu ciclo, eu cumpri os meus objetivos, errei, né, sofri dificuldades, mas no geral eu entendi o que eu vim fazer aqui. Pessoas que não conseguem fazer esse movimento, né, elas chegam no final com mais desesperança. E realmente o autoextermínio às vezes é uma via que alivia esse sentimento que é muito pesado. Né? E a gente tem crianças também com questões de saúde mental, Sim, né, de problemas. O que a gente observa atualmente é que nós vivemos uma sociedade que ela cobra muito de nós, muito mais do que no passado. E as crianças, elas fazem parte desse sistema e elas têm sido cobradas. Por exemplo, nós temos aqui no Brasil hoje, não é incomum filhos de classe média já colocarem os seus filhos, né, de 5, 4 anos, em escolas que já estão trabalhando na alfabetização bilíngue ou trilíngue, né? É diferente, por exemplo, de países como a Suíça, que falam que tem 4 línguas ali, né? Nosso país é um país que, eu não estou falando que isso não seja importante, mas é um fator estressor a mais para essa criança, né? Você vê que escolas aí que a criança ainda está no primeiro grau e já estão pensando em prepará-la para o Enem. Tem isso também. Hoje em dia são muito mais metas de vida do que a gente Sem tinha dúvida. 50 anos atrás, né? Sem dúvida. Isso vai gerando uma ansiedade também. Eu vou me dar a liberdade aqui. Um dia, minha neta, que tem 5 anos, minha nora me contou isso. Que ela falou assim, mamãe, eu tenho que estudar, comprar uma casa, acho que ter alguma outra coisa, tem que casar e ter filho. É muita coisa, mamãe. Muita pressão. Quer dizer, ela tem 4 anos de idade. Ela já percebeu que a gente Olha como ela está se organizando. Então, agora, diante dessas pressões que os pequenos têm, então os quadros de transtorno, eles podem se expressar, eles vão aumentar. Certo. Né? Gilmar, a gente vai para um intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta e fala mais sobre esse assunto. Até já.
Olá, estamos de volta com Opinião Minas, hoje falando sobre transtornos mentais e a banalização desses problemas. No estúdio aqui com a gente está o psicólogo e professor do FMG, Gilmar Fidelis. Gilmar, a gente estava falando sobre o fato de que muitas vezes as pessoas têm algum transtorno e não é reconhecido, né? Ninguém dá a devida atenção para isso. Uma outra situação que acontece muito, muita gente fala, hoje você está depressivo hoje, ou você tem toque porque você gosta muito de organização. Isso é um problema, lidar com esses transtornos como se, assim, usar os nomes desses transtornos em situações que não são tão sérias? Sim, sem dúvida, porque quando você banaliza, né, um quadro clínico, um cenário de sofrimento, você não dá a devida atenção para aquilo. Né? E a gente percebe até algumas culturas estruturais, né, institucionais, onde isso é usado corriqueiramente. Então, às vezes, quando você tem uma pessoa realmente adoecida, ela acaba não buscando a ajuda. Então, uma coisa é você estar triste, né? Nós humanos, a gente oscila em termos de humor, a gente não consegue manter, né? A gente acha até problemático aquela pessoa que mantém um marasmo emocional, né? A gente sobe, desce, acorda mais triste, fica mais alegre, dorme mais entusiasmado, né? Tal. Mas é diferente quando você está triste, né? De um processo de depressão, né? Seja ele leve, moderado ou grave. Uma vez que a gente consegue considerar, a gente considera isso uma questão de saúde, tem que ser tratado. Então, quando você banaliza, quando você torna isso algo do dia a dia sem grande importância, você não permite que aquela pessoa esteja atenta. É algo parecido com, vamos supor, eu estou com minha pressão alta. Né, vai passar, né? Você está nervoso. Não é isso? Assim, quando a minha pressão aumenta, às vezes eu corri, fiz alguma atividade, mas depois ela volta. Mas e se ela não voltar? Né? Vamos fazer uma analogia meio grosseira, mas eu estou triste, né? Mas e se essa tristeza não passa? Será que ela é só tristeza mesmo? Inclusive, a mídia também muitas vezes usa esses termos, né? Tem uma pesquisa feita aí por uma universidade americana mostrando que várias vezes a palavra esquizofrenia foi usada para falar de políticos, de clipes de música. A mídia também falha em tratar sobre os transtornos mentais? Esse é um problema que nós temos, né? Nós vemos numa sociedade midiática, né? Que usa metáforas e se apropria, às vezes, de termos técnicos e e aí viralizam, né? Então, nós temos isso mesmo, em várias instâncias. Esse é um problema. Eu não sei se ele é um problema que ancora, né, as dificuldades que a sociedade tem em geral em relação aos transtornos mentais. Mas é um fator a mais, né, que colabora para essa, vamos dizer, para essa banalização da percepção do sofrimento mental. Né? Uma coisa que muita gente fala assim, hoje em dia tudo tem nome, né? Antigamente era tudo uma coisa só, hoje em dia tudo tem nome, cada sintoma tem nome, cada doença tem um nome. Qual que é a importância da gente nomear essas sensações, essas emoções e esses quadros clínicos, né? A nossa referência para essa nomeação em nível técnico, né, é o DSM. Hoje ele está na 5ª edição, que é o Manual de Diagnósticos e Estatísticas de Transtornos Mentais, que a primeira edição dele foi, se não me engano, em 1953, pela Associação de Psiquiatria Norte-Americana. Hoje ele está na 5ª edição, né? E ele descreve aproximadamente, se não me engano, 22 transtornos. Qual que é a importância disso? Eu acho que, primeiro, a importância, não só a importância diagnóstica, mas a importância no cenário da intervenção. Né? Se eu tenho um quadro de ansiedade conjugado com um quadro de depressão, eu vou fazer um tipo de intervenção, seja ela psicoterápica, seja ela farmacológica, principalmente falando. Se eu tenho um quadro só de ansiedade isolado, eu vou fazer uma outra intervenção. Se eu tenho um transtorno mais complexo, que são os transtornos psicóticos, né? Eu vou fazer uma intervenção completamente diferente e uma abordagem psicoterápica também diferente. Então, ter claro esse desenho do adoecimento e do processo de adoecimento e do diagnóstico é muito importante para o entendimento e para a intervenção em nível de tratamento. Né? Então, vamos falar, professor, dos principais transtornos mentais que a gente tem hoje, que mais afetam a população e como perceber se alguém próximo ou se você mesmo está com
com indícios de estar nessa situação? Hoje, vamos dizer, o que me vem de imediato, parece que é o campeão do ranking, aí, se a gente pode dizer assim, de uma forma triste, é a depressão, né? Que não é um quadro de tristeza banal, né? É um processo que às vezes ele é silencioso, então necessariamente eu gosto muito de dizer que assim, a depressão não tem aquele quadro clássico da pessoa que fica quieta dentro de casa, trancada. Às vezes uma pessoa que é agressiva, ela está deprimida também. Uma pessoa funcional, ela pode estar deprimida também, né? Então assim, mas a prevalência desse quadro é alta nas grandes sociedades, nos grandes centros urbanos, né? E ela, segundo a OMS, ela pode se tornar uma doença altamente incapacitante, talvez a mais incapacitante até 2020, se a gente não cuidar disso. Repito, não é um quadro de entristecimento banal nem basal, é um quadro que às vezes vai se instalando enquanto leve, silenciosamente, a pessoa vai trazendo aquilo. E o diagnóstico dela é importante no sentido de que assim, ela não se torne crônica e depois fica muito difícil de tratar, né? Pois é, e como saber assim que a pessoa que está do meu lado, que está às vezes meio triste ou não necessariamente, né, mas a gente percebe que ela está com alguma questão emocional ali, que isso pode estar grave. O que seria a chave talvez para despertar para essa situação? A gente coloca que o fundamental para isso é prestar atenção nas pessoas. A gente vive dentro de um cenário, de uma sociedade de muitos fazeres, muitas atribulações, muitas tensões e pouca atenção para com quem está ao nosso entorno. Então, assim, ir prestando atenção em quem está perto de você, você pode identificar alguns fatores. Por exemplo, aquela pessoa deixa de render, seja em casa, seja no trabalho, seja na vida afetiva, da mesma forma que ela vinha rendendo, né? Uma pessoa carinhosa, às vezes ela fica mais quieta. Uma pessoa que produzia muito no trabalho, ela produz, ela é funcional às vezes, mas ela cai a produtividade dela. Ela tem menos entusiasmo para a relação social, para as relações sociais. Então ela opta por ficar mais quieta, opta às vezes até por algum programa, mas algum programa que tenha menos pessoas, que ela não tenha que interagir tanto. A alimentação é afetada, normalmente se come mais, se come menos, assim, a pessoa sai daquele padrão na qual a gente está acostumado. O sono é afetado, às vezes por insônia, às vezes dorme pouco, às vezes dorme muito. Não tem um protocolo específico, mas assim, alguma coisa opera naquele campo. A pessoa às vezes ela tem uma falta, parece que o desejo dela vai vai minando, né? Ela não mostra entusiasmo, ela não mostra desejo. Nós vamos fazer um almoço e não tem entusiasmo em fazer aquele almoço. Nós vamos para uma viagem, não tem entusiasmo. Então, às vezes, uma coisa que você sabe que a pessoa gosta e você vê que ela não está tão interessada, pode talvez ser um sintoma. Essa falta de energia mesmo da pessoa. O que fica muito difícil de perceber é porque o comportamento funcional, às vezes, ele continua. A pessoa continua trabalhando, ela continua namorando, ela continua interagindo, mas ela baixa o nível de energia. Se você não presta atenção, aquilo passa. Sim, só percebe quando fica grave, quando né? entra num processo, às vezes, até mais moderado ou grave, né? E quais são as outras situações, as outras doenças que a gente tem aí acontecendo mais? Um cenário muito típico na nossa sociedade, ansiogênica, né, são os transtornos de ansiedade, né, e que também são muito banalizados, né. Eles são tidos, inclusive, como necessários em algumas profissões. Se eu não sou mais agitado, mais acelerado, eu não sirvo para atuar em determinada atividade. Mas existe a fronteira que separa uma pessoa com energia e desenvoltura daquela pessoa ansiosa é muito tênue. E quando ela é ultrapassada, a gente entra no transtorno. Né? E a gente trabalha muito com essa ideia de que muitas profissões, elas são ansiogênicas, elas precisam dessa energia e depois de algum tempo, aquele profissional, ele incorpora aquela condição e ele não sai, vamos dizer, ele não sai daquela, como diz no meio popular, ele não sai daquela pilha, ele se mantém acelerado.
Ele chega em casa, ele está acelerado. Então, o sono é afetado, a alimentação é afetada, as relações são afetadas, o dia a dia é afetado. Às vezes, ele está passeando num domingo e o carro da frente está mais devagar, e ele buzina, ele, vamos para frente, né? Vamos caminhar. Quer dizer, há uma aceleração ali que não é desconstruída. Dentre outras coisas, né? Os transtornos de ansiedade, eles não... eles afetam a nossa cognição significativamente, ou seja, a capacidade que a gente tem, às vezes, de concentrar. E aí nós temos algumas perversões, né, dentro. Toda aquela pessoa ansiosa e que está com dificuldade, por exemplo, de estudar, ou de leitura, ou de concentração, necessariamente ela não precisa de uma medicação, ela precisa de se organizar de novo. A ansiedade como uma situação específica é normal, não é um Sim, problema. Ela faz parte da vida. Sim, o problema é a ansiedade sempre quando constante. ela cronifica, exatamente, né? E a gente perde o controle sobre ela e ela começa a fazer parte da nossa estrutura de vida. Pois é, e pensando numa sociedade que você colocou aí, ansiogênica, né? Que a gente está sempre com redes sociais, metas, sempre com esse conceito de sucesso aí muito cruel, né? Exatamente. Então, sair disso é importante também, por mais difícil que seja. É uma arte, né? Então, eu escutei uma expressão um tempo atrás que eu adaptei da seguinte forma para a nossa vida. Viver é atravessar um mar de lamas e sair com sapatos minimamente respingados, né? Porque a sociedade que nós temos é essa aí. Ela não vai mudar drasticamente para a gente viver melhor. Nós é que temos que nos adaptar a ela e tentar preservar a nossa essência dentro desse processo, né? Você percebe pessoas que incorporam essas diretrizes sociais, sofrem, pagam um preço altíssimo para isso, mas são bem-sucedidas diante daquele cenário, né? O que a gente coloca é que tem que ter um equilíbrio nisso aí. E, geralmente, quando elas chegam, né, nesse lugar de serem bem-sucedidas, ao invés de desconstruir todo o sofrimento, valoriza aquele lugar, né? Esse Exatamente. também é um problema. Esse é um problema, porque essas pessoas bem-sucedidas, principalmente em nível material, na nossa sociedade, elas são referência. E isso é um problema terrível, porque os jovens olham e falam assim, não, é ali que eu quero chegar. Só que eles não percebem que aquilo ali tem um preço altíssimo. Um outro problema, né, porque se o sucesso material, em termos de status, resolvesse o nosso problema existencial de bem-estar, celebridades, pessoas muito ricas não suicidariam, não sofreriam. Pois é, a gente tem inclusive vários famosos, né? Várias pessoas, personalidades aí da televisão, artistas que assumiram transtornos mentais. A gente tem até algumas imagens, o cantor Lucas Luco, né, desabafou, falou que ele já sofreu de depressão, de síndrome do pânico, está há alguns anos aí nessa luta, e assumiu para encorajar mais gente também a falar sobre isso. A gente tem também o padre Fábio de Mello, que também falou sobre síndrome do pânico. Ele mencionou que ele também tem essa dificuldade, também enfrenta isso. E, enfim, todos numa tentativa de fazer as pessoas abrirem os olhos. A gente tem também artistas internacionais. A Lady Gaga também falou que sofre de alguns problemas derivados de estresse, de situações que ela viveu na infância. Então, qual que é a importância das pessoas falarem, de artistas, personalidades, mostrarem também que estão enfrentando essas situações? Isso é fundamental, né? Porque como essas pessoas têm uma projeção, né, muito ampla, né? Quantas pessoas conhecem Padre Fábio, Lady Gaga, dentre outros, né? Então, quando a pessoa percebe que aquele ídolo que ele idealiza tanto também pode sofrer, né, uma depressão, um transtorno de ansiedade, a pessoa primeiro entende que aquilo é real, aquilo existe, aquilo não é uma situação, uma frescura dentro de uma visão social. E também que existe tratamento para isso, assim, a doença mental ganha um contorno, né? E legitima a nossa luta enorme, né, no sentido de tratar isso, porque quando eles se expõem, né, expõem a sua vida, né, mostram que eles não são perfeitos, que nenhum ser humano é perfeito, que sofrer, adoecer faz parte da vida, e o grande problema é não tratar, né, é não cuidar disso. Então, né? no próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre tratamento, sobre opções para sair dessa situação. Fique aí com a gente já volta.
estamos de volta com Opinião Minas, hoje falando sobre transtornos mentais com o professor e psicólogo Gilmar Fidelis. Gilmar, muitas vezes a pessoa que está numa situação, né, de sofrimento, que está aí com alguma questão, acha que não tem solução. Ela vai viver o resto da vida assim. Não é verdade, né? A gente tem tratamento hoje que funciona. Sim, claro. Hoje a ciência trouxe para nós não só os estudos muito bem estruturados e ainda estamos desvendando muitas questões dentro das neurociências, né? Isso é extremamente importante, mas apontando também para tratamentos, né? O grande problema que a gente tem é, primeiro, aquilo que a gente já conversou anteriormente, né? Assim, nós não temos uma banalização né, em termos de percepção da saúde mental, faz com que a pessoa não tenha dificuldades de entender aquilo que está doente. Às vezes, socialmente, você tem uma dificuldade também de ser aceita, a sociedade ela é preconceituosa muitas vezes. Então, dentro desse cenário, a pessoa não assume que está adoecida e que precisa tratar. Então, essa é a primeira barreira. Mas uma vez que ela entendeu que está adoecida, que ela precisa, né, de se cuidar, nós temos vários caminhos aí, né? Uma outra barreira que nós temos, né, está dentro de um dos processos, né? Então, primeiro, a ideia é procurar um bom profissional da saúde mental, né, com uma boa formação, de confiança, né, bem recomendado, e fazer uma avaliação, né? Esse profissional ele vai entender a dimensão daquele quadro e vai atuar naquele quadro. Ele pode, se for um psicólogo, por exemplo, vamos exemplificar um quadro de depressão conjugada com um transtorno de ansiedade. O psicólogo vai avaliar se aquilo ali pode ser acompanhado sem a intervenção farmacológica, mas se ele entender que aquilo ali tem uma dimensão um pouco mais complexa e precisa, né, porque às vezes a intervenção com a medicação, ela ajuda até no processo psicoterápico, né? Às vezes a pessoa está com um grau de sofrimento tão grande que ela tem dificuldade até de elaborar com clareza o que está acontecendo com ela. Então, a gente encaminha para um colega da psiquiatria. É importante que esses profissionais tenham um diálogo muito bom, né? Não é só encaminhar, né? Eu encaminho o paciente e dialogo com esse colega, né, das minhas impressões, depois ele me dá um feedback disso e nós vamos cuidando desse paciente juntos. É um processo, né? É um processo. Tem que ter... E o mais importante, e tão importante quanto isso, é as pessoas terem a ideia de que o sofrimento mental, ele às vezes demora anos, décadas às vezes, para se instalar, se organizar. Não é de um dia para o outro que a gente desconstrói isso. Né? Transtornos de personalidade, estruturas, e cenários que às vezes são estruturais. Então a gente fala que a estrutura a gente não muda, mas a gente pode fazer um polimento naquela condição para que a pessoa fique melhor e tenha mais uma habilidade melhor para se conduzir, né, pela vida. Pois é, quem está perto, o que pode fazer? Uma coisa que a gente observa é que às vezes a pessoa se responsabiliza por aquela situação do outro que está perto, né? Ah, é culpa minha. E às vezes até nesse movimento evita de olhar para a doença mental de quem está próximo porque não quer se sentir culpado. Mas quem está próximo tem um papel importante na melhora do outro, né? A gente fala que é muito difícil lidar com esse cenário, né? Mas a primeira recomendação que a gente dá para as pessoas que estão perto, né, de quem está em sofrimento, é que não seja protagonista de nenhuma fórmula mágica de bem-estar, né, e nem banalize, né, aquele quadro. Então, ou seja, se você não fizer isso, você já está fazendo muita coisa, está ajudando, né, aquela velha máxima. Se não puder ajudar, não atrapalha, né, porque a gente sempre tem, principalmente nós latinos, a gente tem sempre uma fórmula para resolver a vida do outro, né? Mesmo que a nossa às vezes não esteja tão legal. Então, esse é um primeiro movimento. Agora, existem outros movimentos. É muito difícil estar presente, estar ao lado de alguém que está em sofrimento mental. Então, a sua presença às vezes não precisa fazer nada. Estar presente ali para que ele saiba que você está ao lado dele ou dela já é um ponto muito importante. Outro ponto, dentro de um diálogo, de um possível diálogo, perguntar o que você está pensando, o que você está sentindo. E veja bem, perguntar e escutar. Você não tem que avaliar, julgar, resolver nada. Simplesmente sinalizar para o outro que você está ali presente
para o que der e vier. Você está com ele, você vai sair daquilo, só sai dali junto com ele. Então, assim, mostrar o quão parceiro você é e que ele pode contar efetivamente com você. E dentro de um cenário de acompanhamento, ir a uma consulta, se promover esse processo, desde que a pessoa consiga te chancele, né, vamos dizer assim, esse movimento. Um outro quadro é, junto com essa pessoa, tentar traduzir para ela ou falar para ela que você entende que aquilo ali é um sofrimento mental, aquilo ali é um adoecimento, que você não está naquele grupo de pessoas que acha que aquilo ali é frescura, ou é fraqueza, ou é uma bobagem. Ou seja, quando você faz isso, dentro desse quadro geral, você desconstrói a banalização. Certo. Isso ajuda muito. Né? Então, pensar aí, né, se quem estiver precisando de uma ajuda, procurar ajuda. Sim. E se observar que quem está perto precisa também dar essa força, né, Gilmar? Exatamente. Muito obrigada pela sua presença. A gente está encerrando o programa. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.